Seguinte, gente, isso aqui me faz mal, definitivamente. Redes sociais, telas no geral, coisa assim. Mas como qualquer ser humano, eu tô viciada. Então, às vezes a gente não percebe, daqui a pouco você tá mexendo no celular, você fica um momento ocioso e parece que você não aceita aquilo, já quer mexer no celular. Cara, isso não me faz bem. Mas ao mesmo tempo eu sei que através daqui a gente pode encontrar muitas pessoas e a gente pode se ajudar de uma maneira muito mais fácil. Posso ajudar alguém do outro lado do mundo. A gente consegue se comunicar de forma mais fácil. E isso é uma coisa importante da gente perceber que não tem só as coisas ruins. A questão acho que é a relação que a gente tem com as telas e com a internet. E aí, recentemente, eu tô fazendo um projeto que eu já vou abrir aqui, inclusive, porque se esse vídeo crescer de alguma forma, as pessoas já podem saber que eu tô fazendo esse projeto, que ele vai acontecer e que eu quero que a maior parte, número de mulheres possam encontrar esse vídeo. Eu sou professora de Pilates, caso eu nunca tenha falado aqui no meu canal. Eu sou professora de Pilates e tive 8 anos no Pilates contemporâneo e de repente eu fiz uma transição pro Pilates clássico. E foi literalmente o que mudou a minha vida. E, enfim, fica até o final, porque se eu perder a minha linha de raciocínio agora, eu não vou conseguir voltar. E o projeto é relacionado a isso, então, né, pra dar até um contexto. Quando você vive um abuso sexual, eu falo infantil porque foi o que aconteceu comigo, mas eu sei que tem mulheres que passam por isso, homens também, né, depois de mais velhos e tudo mais. Quando a gente passa por isso, a gente acho que perde um pouco o controle da própria vida, porque eu acho que quando alguém viola algo que, tipo, é o mais próprio que você tem, que é você mesmo, quando alguém viola esse limite, quando você sente que você não pôde dizer não, de certa forma você perdeu totalmente o controle. Totalmente o controle. E isso é algo muito doloroso. E difícil de lidar. E às vezes a gente só tenta encobrir e tenta não pensar sobre. Eu fiz isso por muito tempo na minha vida. Sei lá, eu acho que parou de acontecer, eu tinha uns 6 anos e até eu acho que os 11 eu realmente não pensava no que tinha acontecido. Tipo, não consigo ter essa lembrança. E depois, quando eu comecei a ficar adolescente, eu comecei a ficar um pouco mais rebelde em relação a isso, porque aí realmente eu queria justiça, sabe? Porque eu via a pessoa ali pagando de santo, de bonzinho, e eu sabia o que ele tinha feito, mas ao mesmo tempo tinha passado tanto tempo, eu não tinha provas, o que eu ia fazer? E aí ainda bate aquela questão de tipo, sei lá, agora não adianta mais, ou ninguém vai acreditar em mim, ou tipo assim, do que vai adiantar isso agora? Tanto que uma amiga minha e eu, teve uma época que a gente tava tão rebelde que eu tava planejando um plano de vingança pra expor ele, né? Mas aí eu falei assim, cara, o que vai adiantar esse barulho agora? Só vai magoar as pessoas, vai magoar os meus pais e tá tudo bem. E aí eu não fui adiante e também acho que, não sei se teria dado certo justamente por isso, por eu não ter provas, né? Essa é a real. A gente sente muito essa questão da perca de controle e aí quando eu fiquei, né, mais velha, que eu comecei a perceber de fato que aquilo é errado e fui entendendo, né, muitos dos meus incômodos, só que daí eu já tinha começado a ter adotado um monte de atitudes que eram referentes à proteção àquilo. E eu não sabia como impor limites, então todo mundo passava todos os limites comigo e eu sempre estava sorrindo e fingindo que estava tudo bem, mas a real é que eu sempre fui muito sensível e, como eu falei no meu vídeo anterior, descobri recentemente que eu sou borderline, então hoje eu entendo, porque eu sempre achei que eu sentia demais, sabe? Porque às vezes eu ficava chateada por umas coisas e eu via as pessoas não ficavam chateadas com aquilo tanto quanto eu, sabe? Eu lembro que uma vez o pessoal usou tanto uma professora na escola que ela saiu chorando da sala. E a minha vontade foi chorar junto, ir lá e abraçar ela. Mas se eu fizesse aquilo ia ficar, sei lá, feio pra minha imagem, sabe? Como a gente é trouxa quando a gente é adolescente. E aí eu percebi um monte de atitude dessa vindo de mim. E depois eu também tive um período que eu tive um certo descontrole com a bebida. E que eu falo que, graças a Deus, né, meu pai teve problema com o alcoolismo, mas ele parou de beber. Eu me orgulho muito dele, inclusive, por isso.
que com certeza, paizinho, você vai ver esse vídeo, então quero dizer que eu te amo muito, eu me orgulho muito da sua história e eu sei o tamanho do seu potencial, pai. E graças a Deus, meu pai me deu umas boas chibatadas e me proibiu de sair com todo mundo daquela época e tudo mais, então eu fiquei meio isolada. Na época eu fiquei muito puta por causa disso. Nossa, muito, muito, muito. Porque, tipo, cara, que injusto, né? Eu vou perder minha adolescência. Mas foi a melhor coisa que meu pai fez. Porque daí eu fiquei totalmente controlada em relação à bebida. Hoje, tanto que eu nem bebo uma coisa ou outra. E de vez em quando, situações sociais, tipo, nem gosto. E voltando ao assunto, né? Eu comecei a perceber que eu agia, né? De muito, muito. Com muitas coisas relacionadas a isso. Então. Também tive problemas com a relação íntima com outras pessoas, porque era difícil entender e às vezes o meu corpo não queria, ele se fechava e às vezes é difícil outra pessoa entender isso. E aí eu fui vivendo ciclos e ciclos que eu mesmo fui basicamente abusando de mim, porque eu deixava que todo mundo fizesse o que quisesse, falasse o que falasse pra mim e eu ficava tipo numa boa. Mas eu acho que é muito injusto quando a gente faz isso com a gente, só que a gente só percebe isso depois que a gente amadurece. Mas é muito injusto quando as pessoas fazem isso, porque assim, você não devolve, mas aquilo te machuca muito. E aí a pessoa fica confortável com aquilo e você é extremamente desconfortável e você tem que lidar com todo aquele desconforto sozinho, não faz o menor sentido. Tem que se posicionar mais e hoje eu tô aprendendo isso a duras penas, muita terapia, meu esposo me ajudando e muitas coisas ainda é difícil. E aí eu sempre achei que eu tivesse perdoado essa pessoa, que eu tivesse curada. E de repente eu comecei a fazer um estudo espiritual e eu tive um insight sobre essa questão do perdão. E eu tive que encarar que eu, de fato, não tinha perdoado no quesito, no que da palavra, do perdão, que é você perdoar, você não precisa ficar lado a lado com aquela pessoa, coisa assim, mas você perdoar e conseguir claramente amar, porque Jesus queria que nós amássemos a todos. E é muito complicado você amar alguém que fez mal, principalmente para sua criança interior, que você hoje vê que é indefesa, né? É difícil, e aí eu percebi que talvez o perdão ainda é algo que eu preciso ser trabalhado. Eu já tava meio mal e comecei a ter uns gatilhos e tudo mais. E isso foi uma coisa que veio muito forte nesse tempo. E eu falo muito sobre superação. Eu criei um TikTok, né, falando sobre superação e tudo mais. E quando isso aconteceu, eu me senti uma farsa. Tipo, o que eu tô superando? Se toda vez isso volta a me incomodar e atrapalhar minha vida. Mas aí eu percebi que tudo isso faz parte do meu processo de cura e que não tem como eu apagar o que aconteceu. Então isso vai reverberar na minha vida de alguma forma. O que eu preciso é basicamente adquirir novas habilidades para lidar com as coisas. Então se eu lidava com uma coisa sempre da mesma forma, eu preciso aprender a lidar de outra forma. Por exemplo, até essa questão, eu tô aparecendo aqui, eu tô sem maquiagem, eu tô tipo toda me sentindo fubanga. E eu gravar esse vídeo e colocar ele na internet é uma exposição muito grande, mas também eu acho que esse espaço de você ser vulnerável com controle, não sei se eu consegui explicar, mas assim, eu estou sendo vulnerável por minha escolha. É diferente do que acontece com a gente quando a gente não tem escolha e sofre um abuso. Percebendo o quanto essa questão do abuso ela pode reverberar em tantas ações na sua vida, na maneira que você lida com você, às vezes profissionalmente, você não consegue evoluir porque você ainda pensa da mesma maneira, você ainda tem os mesmos medos, você não consegue sair daquele ciclo. E eu nem tô falando de perdão, tá, gente? Perdão é pra quem é focado na parte espiritual. Mas assim, gente, aí agora pra contar pra vocês sobre o projeto, basicamente, eu tô criando um projeto pra mulheres somente que foram vítimas de abuso sexual e que querem fazer aula de pilates, pra que essas mulheres tenham um lugar em que elas possam trabalhar o controle do corpo delas. Porque hoje eu falo, o Pilates ele me deu um controle sobre o meu corpo, eu me sinto no controle, eu me sinto orgulhosa de mim pelo controle dos meus músculos, pelo controle da minha mente enquanto eu tô fazendo exercício. Quando tá aquele extremo desconforto, o abdômen doendo, você sabe que você consegue mais um e você consegue, essa sensação é muito boa, é uma sensação de empoderamento. E justamente por isso eu gostaria de começar esse projeto tão significativo para mim. Porque eu sempre pensei, como que eu posso ajudar as pessoas? Não sabia exatamente como eu conseguiria fazer isso,
como eu conseguiria agir de maneira significativa na vida das pessoas, porque eu sempre quis fazer alguma ação nesse sentido e eu nunca tinha achado uma maneira. E como o Pilates ele mudou tanto a minha vida e ele me devolveu a vida, porque ele me trouxe para o controle novamente, eu percebi que eu me perdi na minha contagem de como eu fui superando as coisas, mas aí eu faço um outro vídeo falando, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida específica a respeito do abuso e como eu lidei com as coisas, eu fico à disposição para responder todas as dúvidas, para a gente conversar e para fazer um segundo vídeo falando mais sobre isso, porque eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. E eu acho que isso pode ajudar muitas mulheres que estão passando pelo mesmo. Enfim, esse é o meu projeto. Eu vou começar a lançar no meu Instagram, no @onatasha, que as mulheres tenham coragem, que elas tenham vontade, para que a gente possa se transformar, para que a gente possa se ajudar, porque eu acho que a gente está num ambiente onde as pessoas, pelo menos, sabe, têm em comum essa dor que muitas vezes não divide com ninguém, que segura por tanto tempo, e você saber que tem outras que passam pelo mesmo, eu acho muito importante. E espero que esse seja um espaço de muita partilha. Voltando agora pro início do vídeo, que foi quando eu falei que isso daqui tá me fazendo mal, as redes sociais, o celular e tudo, mas ao mesmo tempo ele também é bom. E o que eu posso fazer de bom com ele? E esse projeto eu acho que vai conseguir me ajudar a estar mais presente aqui nas redes sociais, em tudo, só que sendo mais eu, 100% eu, sem cascas, eu, Natasha, sem dar risada pra agradar as pessoas, sem deixar que as pessoas falem coisas que me incomodam e que eu não devolva, e sendo essa pessoa aqui para ajudar outras pessoas, para me conectar com outras pessoas. Então eu posso usar a tecnologia a meu favor e a favor de tantas outras mulheres que possam entrar para esse projeto. E é isso. Um beijo, pessoal!